Olá, olá, boa noite, como vai você? Deixar uma musiquinha aqui para quem estiver chegando ouvir. Música que vai inspirar o nosso encontro de hoje. Me conta aí quem que tá ouvindo essa música. Oi, Rô! Opa! Oi, Maitê, meus amores. Quem tá chegando aí, me conta se tá ouvindo a música que tá começando aqui. Música da Rita Lee, chama-se Ovelha Negra. Quem já ouviu? Hã? Olha que legal. E, tudo bom? Pessoal, quem tá chegando aí, por favor, clica no coraçãozinho. Hoje nós falaremos sobre ser ovelha negra. Já vou botar a música de volta aqui, tá? Hoje nós falaremos sobre ser ovelha negra. Pode ser bom ou pode ser ruim? Nós falaremos não. Hoje eu falarei sozinha. Oi, Flavinha, meus amores, Joy. Que bom que vocês estão chegando aqui. Eu falarei porque a Bá hoje fez uma cirurgia, ela retirou um dente, então hoje eu vou fazer a live sozinha, tá? Eu vou pedir que vocês me ajudem a dar relevância para essa live. Então clica no coraçãozinho, porque daí quanto mais coraçãozinho sobe, mais essa live vai para as pessoas que têm de alguma forma interesse de ouvir o nosso bate-papo sistêmico. E nós falaremos sobre essa questão da ovelha negra. Preparei aqui, ó, um campo bem legal de possibilidades. Nós estamos trabalhando muito esse tema, que inclusive vai ser o tema do nosso workshop, né, do dia 1º. Então, oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Então, compartilha essa live aí com o pessoal. Vou esperar mais alguns segundinhos, né, pra gente começar, tá bom? Ó, se liga na música. Quanto da cabeça. Quem sabe essa música, Ovelha Negra? Digita eu aí, fazendo favor. Vamos lá. Tchu, 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 tchu. Vamos ver essa parte aqui, ó. Sou ovelha negra da família. Olha essa parte que é importante, ó. Agora é hora de você assumir. E o quê? Escreve aí. E sumir. Gente, como é difícil assumir e sumir esse lugar da ovelha negra, né? Eu tava pensando aqui, enquanto tava me preparando para nossa conversa de hoje, tava pensando em quais são os sintomas, quais são os resultados que você consegue perceber que você tá sendo uma ovelha negra no sentido negativo da coisa. Nós aprendemos, né, que ser ovelha negra não é algo bom. Quem aqui ouviu falar que ovelha negra é algo bom, levanta a mão aí e me conta por quê. Por que que você foi ensinado que ser ovelha negra da família é algo positivo? Você concorda comigo que todos nós fomos sendo ensinados que ovelha negra é aquela pessoa que faz contravenção de regras, que faz coisas consideradas erradas pela sociedade? Ah lá, a Flavinha falando. Minha professora de ciências na 5ª série me chamava de ovelha negra, reprovei na matéria. O que você fazia, Flavinha, para ser considerada ovelha negra? Me conta. Então, a Flavinha era considerada ovelha negra. A ovelha negra é aquelas pessoas, então, que a maioria das vezes fala assim, a pessoa que saiu de casa, que saiu para casar e engravidou cedo, quem usa drogas, que mais? Que o pessoal costuma chamar de ovelha negra. Conta aí pra mim, o que vocês ouviam falar sobre isso. Eu trouxe alguns sintomas aqui que eu quero trazer em forma de exercício para você ver se alguma dessas coisas bate com você. Porque talvez, por ter sido ensinado a achar ruim ser ovelha negra, você está vivendo o lado obscuro da força. Um dos objetivos aqui da nossa live de hoje, do nosso encontro, desse bate-papo sistêmico, é mostrar para você que existe uma boa forma de ser uma ovelha negra. Que existe uma forma positiva de você ser diferente das pessoas da sua família. A Maitê tá falando que é sempre o problemático da família, né? É exatamente esse movimento. A Flavinha falou, Dona Evanilde. Dona Evanilde, não esqueço dela, Então, olha só que interessante, né? Quem pensa diferente, o Rô tá falando, não se enquadra no modelo social.
Exatamente. Não se enquadra no modelo social, em alguma regra de conduta, daquele clã, né? Daquela cultura, daquela comunidade. Às vezes, dentro de uma religião. O Joey tá falando, quem era contrário às tradições familiares, as tradições da comunidade também, né? Igual a Flavinha tava falando da escola. Por que será que alguém dentro de uma escola é considerado ovelha negra? Esses dias eu estava lendo o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, e ele contou que ele foi expulso da Marinha, lá, da escola naval. Ele se esforçou 2 anos para conseguir passar e entrar nesse lugar, e 2 anos depois ele foi expulso. Então existem esses extremos também, né? Não se encaixava ali naquele lugar, naquela cultura, naquela disciplina, e era considerado uma ovelha negra. E isso é o que acontece, né? Nós somos considerados ovelhas negras toda vez que a gente faz algo que é diferente do que é inspirado pela sociedade, pelo grupo que a gente convive. Porém, entretanto, contudo, todavia, nós estamos aqui. Se você está entrando nessa live aqui, se você foi convidado para essa live, aliás, gente, convida os amigos para chegar aqui junto com a gente, clica no coraçãozinho, vamos fazer esse movimento, né? Até eu estava estudando um pouquinho mais a respeito do Instagram e tudo. O que acontece? A gente consegue criar mais relevância nas nossas conversas aqui quando vocês me ajudam a compartilhar e fazer o coraçãozinho subir, porque diz que se não tem esse engajamento, então várias pessoas que poderiam até se interessar e ser beneficiados por esse tipo de conversa acabam não sendo, porque não ficou sabendo que a live existia, tá? Então me ajude nesse sentido pra gente multiplicar para mais pessoas. Então, a Flavinha tá dizendo que ela era ovelha negra porque ela respondia a professora. Então, veja, como é que eu vou fazer esse exercício aqui? Deixa eu pensar um pouquinho, porque eu preparei muitos assuntos para a gente conversar aqui hoje. Bom, primeira coisa, então, que eu quero pedir, que você que está aqui e que está entregue mesmo para o movimento da live, porque nós vamos conversar, eu vou pedir que você feche os seus olhos um pouquinho, para eu conduzir um exercício com você, tudo bem? Então, feche os seus olhos aí. E para um pouquinho para pensar o que você tem na sua vida que não flui do jeito que você gostaria que fluísse. Resultados que você gostaria de ter na sua vida, seja, por exemplo, em relacionamento familiar, relacionamento de casal, na sua espiritualidade, na sua conexão, né, espiritual, na sua vida profissional, financeira, na sua qualidade de vida, saúde física, corpo, autoestima. O que na sua vida não flui como você gostaria que fluísse? Pensa, deixa chegar para você, talvez você vai ver mais áreas da sua vida, você vai ver situações daquilo que você já gostaria que fosse diferente e não consegue. E agora começa a ampliar um pouquinho mais essa visão. Comece a perceber que dentro dessas coisas que você gostaria que fluísse, tem várias coisas que você já sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue fazer. Parece que é algo mais forte, algo maior do que você te toma, e a hora que você vê, você fez de novo. Você comeu de novo, você se afastou de alguém de novo, você fez alguma coisa com dinheiro, você não fez alguma coisa nos seus negócios. A hora que você viu, você estava lá vivendo uma relação do tipo padrão difícil, que você já tinha achado que tinha se libertado e aquilo volta para você. Talvez você tenha começado a investir e a hora que você viu faltou dinheiro e você de repente estava ali se endividando novamente. Então, se relacione profundamente com as coisas que você até já sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue fazer. Parece que é mais forte do que você. E agora, ampliando um pouquinho mais ainda essa reflexão, perceba, dentro das coisas que você não está fluindo na sua vida, o que são repetições de padrão. Ou que você está repetindo sobre você, ou que você está repetindo sobre os seus familiares, sobre as pessoas que você convive. Se relaciona com isso de modo que você possa sentir dor, de modo que você possa se sentir desconfortável mesmo. Ouça essa frase atentamente, ainda de olhos fechados.
Eu só tenho força para mudar quando a dor de mudar é menor do que a dor de ficar naquela mesma situação, naquela mesma questão, naquele mesmo padrão. Eu só mudo quando a dor de mudar é menor, ou melhor, quando a dor de ficar naquela situação é maior do que a dor de mudar. Então, abra seus olhos e anote o que veio aí para você. Veja que eu até quis ficar com os olhos fechados aqui para poder me concentrar e até não me perder aqui na linha de raciocínio. Mas veja que nós fizemos um caminho de observar atentamente dentro de você, dentro das suas conexões, dentro das suas lembranças, dentro da tua relação com o teu cenário atual, o que está acontecendo na tua vida que não está fluindo. Anota aí, quem desejar compartilhar, pode compartilhar aqui, tá? Para você que está chegando agora, nós estamos falando do eu sou a ovelha negra da família. Isso é bom ou isso é ruim? Ou melhor, como pode ser bom? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no decorrer, tá bom? A gente fez esse exercício então para você se relacionar com aquilo que não está fluindo. Aí você amplia essa reflexão, vendo, peraí, não está fluindo, mas eu sei o que fazer, por que eu não consigo fazer? E aí depois, então, o que eu tô fazendo que eu tô repetindo o padrão? Tô repetindo o padrão meu mesmo, ou de alguém que convive comigo, ou dos meus familiares, certo? Gente, alguém precisa me lembrar de fixar o comentário aqui. Fábio, você que chegou? Ai, ai, ai. Eu só lembro na hora aqui. E olha que eu já coloquei pra arrumar aqui. Eu sou a ovelha negra da família. E agora? Vou escrever esse aqui, vamos ver se eu consigo fixar. Como é que faz aqui? Rô, me ajuda, Rô! Ah, não consigo. Vamos seguir, tá? Então, veja. Quando você tem resultados na tua vida que não fluem, significa que você está vivendo um tipo de culpa. Todos nós queremos ser melhores, todos nós queremos fazer as coisas diferentes daquilo que não deu certo lá atrás. Todos nós temos questões com a nossa família que a gente olha e fala assim, ai, eu não quero ser igual a minha mãe nisso. Ai, eu não quero ser igual ao meu pai nisso. Quem é que nunca passou por isso? Levanta a mão. Que atire a primeira pedra, né? Todo mundo tem alguma coisa que não concorda sobre a sua família. Só que existe uma lei chamada Lei do Pertencimento, que diz o seguinte: tudo que eu não concordo, eu repito. Tudo que eu não concordo sobre mim, tudo que eu não concordo sobre mim, sobre os outros, tudo que eu não concordo sobre alguma situação, eu tô fazendo um movimento de exclusão, eu tô fazendo um movimento de não querer olhar para aquilo, não respeitar aquilo. Quando eu faço um movimento de não respeitar alguma coisa, aquela situação fica em volta de mim até que eu possa olhar para ela, respeitar e então fazer algo de bom com ela. Só existe uma forma de você conseguir prosperar na sua vida, fluir na sua vida sem repetir padrões. Você precisa fazer algo de bom com tudo que aconteceu na sua vida até aqui. Você precisa fazer algo de bom com todas as histórias de família que você em algum momento não concordou. Você precisa fazer algo de bom com qualquer coisa que é difícil e pesada demais. O que é fazer algo de bom? Fazer algo de bom é quando você pega os aprendizados. Fazer algo de bom é quando você pega a melhor parte, como eu costumo dizer. Então, se você vai lá e teve uma experiência muito difícil, vamos supor que você teve uma experiência de separação. Tenho alguns clientes que estão passando por divórcio, né? Tenho trabalhado muito isso. Então, por exemplo, a pessoa chega e ela fala assim, Paula, eu vivi 20 anos com esse relacionamento e simplesmente eu não suporto mais olhar para a cara dele. Eu não suporto lembrar, não consigo acreditar que eu fiquei tanto tempo me relacionando com ele. Por que eu não consigo assinar o divórcio? Então, uma situação real, um caso real, né? Uma pessoa que chegou, que ela estava num processo de separação e faz praticamente 3 meses que está tentando fazer a assinatura do divórcio, conseguiu não assinar na semana que saiu o negócio do Covid, do coronavírus, e simplesmente não conseguiu assinar até agora porque não tem mais nenhum órgão que consiga. Por que isso acontece? Porque ela precisou de um tempo, inclusive, para ela conseguir respeitar esse relacionamento. Todas as coisas que a gente passa na nossa vida tem algo de bom. Todas as coisas que a gente viveu, seja na nossa própria... Alô, alô?
Alô, alô, alô. Alô, alô. Fê, seja bem-vinda. Fê, quer entrar comigo aqui? Vou te entrevistar. Pessoal, me fala aí se tá funcionando, que senão eu vou parar e abrir de novo. Me conta. Eu tava fazendo toda uma introdução aqui para falar o que significa você se sentir uma ovelha negra, né? Agora sim, voltou? Ótimo, então tá. Então eu tava fazendo uma introdução. Vocês contam pra mim o que vocês entenderam aí, gente? Tá dando pra acompanhar a linha de raciocínio? O que acontece? Para eu conseguir fluir na minha vida, eu preciso primeiro saber qual que é o meu lugar. Para eu conseguir fluir na vida, eu preciso compreender que tudo e todos que existiram antes de mim, a minha história, as coisas difíceis que aconteceram, elas foram a única coisa possível de acontecer. Não tinha como ser diferente. Quando eu digo que não tinha como ser diferente, significa o seguinte, eu tô voltando um pouquinho a linha de raciocínio, tá? Parei no Covid na questão do divórcio. Tá, então calma, deixa eu realinhar minha linha de raciocínio aqui. Então vamos lá. Então eu tava falando do divórcio, a pessoa não conseguiu assinar o divórcio, terminou, ou melhor, começou a história do Covid, não tem fórum, não tem nada para assinar o divórcio, a pessoa continuou com o problema do divórcio. Por que isso acontece? Né? Porque existe uma falta de respeito em relação àquela situação que está acontecendo. O que significa uma falta de respeito? Tudo que acontece na nossa vida acontece por um porquê. A gente atrai pessoas, a gente atrai situações, porque nós temos uma ancestralidade, nós temos uma memória celular, nós temos informações que vieram antes da gente, que estão tão impregnadas em nós e são medidas através das repetições de padrão, que são os nossos padrões herdados. A gente herda muita coisa. A gente herda coisas de forma genética e espiritual, a gente herda coisas fisiológicas, a gente herda crenças, a gente herda comportamentos, a gente herda modelos de vida. Tudo isso dentro aqui da nossa mente, dentro do nosso inconsciente, faz com que a gente, sem querer, óbvio que sem querer, a gente vá contratando situações na vida. Então, por exemplo, quando eu contrato um agressor, quando eu contrato um marido que vem e me bate, que me trai e faz coisas que são consideradas erradas num casamento, por exemplo, na verdade, se eu puxar pouca coisa, talvez eu não precise nem investigar muito, se eu puxar pouca coisa sobre a história da minha família, eu vou encontrar muitas mulheres que foram traídas. Então, inconscientemente, é um movimento que eu faço de ficar pertencendo à família, como se eu dissesse assim, para eu pertencer à minha família de origem, para eu ser igual às mulheres da minha família, eu tenho que passar pela mesma experiência que elas. Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente, sem pensar. A hora que você vê, você está repetindo aquele padrão. É muito louco isso, né? Se você fez aí o exercício, quem não fez exercício, depois volta nessa live, que vale a pena fazer o exercício que eu conduzi no começo, tá? Mas eu vou falar ele de forma simplificada aqui. Então, você faz uma lista aí das coisas que você sente que não está fluindo na sua vida, tá? Depois você pensa em coisas que não estão fluindo na tua vida e que você já sabe o que fazer para que elas se tornem um outro resultado, mas você não consegue, a hora que você vê é mais forte do que você. E depois você vai escrever o que você repete de padrão das outras pessoas, de você mesmo, exatamente. Padrões que você repete de você mesmo e padrões que você repete da sua família. Mesmo que você não conheça a tua família, qualquer padrão que é difícil demais, coisas que estão acontecendo que você não queria mais que acontecesse, você vai colocar ali, porque possivelmente é uma repetição sistêmica, tá? O que é sistêmico? É tudo aquilo que você repete sem saber que aquilo faz parte de uma programação herdada. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você quer ser muito diferente daquilo que é do teu sistema, então assim, a tua alma deseja que você faça parte do teu sistema, que você não perca o seu lugar na sua família. A sua alma pensa assim, Paula, o negócio é o seguinte,
Se você inventa a moda de ter um relacionamento de casal saudável, de você ter dinheiro, de você ter missão de vida, de você ter prosperidade, de você ter saúde, de você ser bonita, ter uma autoestima boa, ter um corpo legal, etc. Ai, muita coisa pra você, né, bonequinha? Porque todas as mulheres da sua família não foram assim. Ou elas não trabalharam, ou elas tiveram um monte de aborto e ficaram depressivas, ou elas tiveram vários filhos, tiveram que cuidar desses filhos e não fizeram mais nada da vida. Então vamos supor, né? Que é como se fosse a minha alma conversando com as histórias da minha família. Daí ela diz assim, escolhe alguma coisa aí, né, Paula? Porque ser tudo isso não dá, né? E aí o que acontece? Lembra que a gente tá falando aqui sobre ser ovelha negra da família? Pode ser bom ou pode ser ruim? Então, quando eu começo a querer ser muito diferente, a minha alma vai criando movimentos de sabotagem para eu não perder o meu pertencimento. Olha que incrível que é isso. É um mecanismo de defesa, de sobrevivência do clã, dos padrões daquela família. Como se repetir esses padrões fosse a forma de você garantir o legado daquela família. Mas você pode mudar isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para mudar isso é olhar para isso. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando você começa a querer ser muito diferente da família, então imagine que você abre a sua empresa, todas as pessoas da sua família que você conhece ou ouviu falar foram funcionários de alguma empresa. Ou foram, sei lá, foram do campo, ou foram qualquer coisa que ganhava ou pouco dinheiro ou ganhava dinheiro fixo. Aí você vai lá, se empolga e monta um negócio. E monta um negócio extraordinário, um negócio gigante, um negócio bacana, um negócio diferente, inovador, e ao mesmo tempo é super próspero, começa a ganhar dinheiro naquele negócio, etc, etc, etc. Mas ninguém na tua família passou por isso. O que acontece no teu inconsciente? Você começa a sentir uma culpa profunda, meu Deus, que é muito louca, assim, porque talvez você não se dê conta de que o sentimento de peso, de máximo esforço que você faz para conseguir prosperar aquilo, na verdade é uma culpa por ser tão diferente. E aí o que começa a acontecer? As compensações. Isso eu tô falando de uma situação, né? Então, por exemplo, você foi lá e abriu uma empresa e começou a prosperar muito. Vamos supor que você, para piorar, entre aspas, ainda casou e tem um relacionamento super gostoso de casamento. E além disso, você ainda usa o dinheiro para poder fazer tratamentos estéticos, para poder cuidar da saúde, etc. Aí tua alma fala, não, chuchuzinho, demais para você, né? Vamos dar um jeito de compensar isso aí para você não perder o teu lugar na família. Aí vem doenças, aí vem perde dinheiro, para de prosperar ou fale o teu negócio. Vai se percebendo aí para ver se alguma dessas coisas acontece contigo, tá? Ou então você ganha muito dinheiro e não usufrui da prosperidade. Eu tenho recebido muitos clientes, inclusive, que estão ganhando muito dinheiro e que não conseguem usufruir da própria prosperidade. Eu tenho clientes chegando para mim que estão falando assim, Paula, eu tô me sentindo tão mal porque eu tô com a minha agenda cheia e todas as minhas amigas que são colegas da mesma profissão estão com a agenda vazia e estão passando mal e não estão conseguindo prosperar. Então, percebe? Então a pessoa, ela se sabota, ela começa a parar de querer ter agenda cheia, ou então ela dá um jeito de ficar doente, ou então ela dá um jeito de perder dinheiro, bate o carro e aí ela sente aquele regozijo, nossa, ainda bem que eu bati o carro. Lógico que isso não é consciente, tá? É bem importante você saber que não é consciente, mas você quer saber se você está compensando uma culpa por ser diferente da sua família? Você vai ver esse tipo de sintoma acontecer. Começa e não termina. Então, você tem ali aquele projeto super legal, você começa, você coloca todas as coisas no papel, você sabe exatamente como fazer para chegar no final e tá super empolgado fazendo, de repente parece que dá um desânimo profundo e você não consegue dar conta de terminar. É um sintoma também de compensação, tá? Perde relacionamentos, começa o relacionamento, aí afasta. Eu tô com uma cliente, inclusive, que é muito bacana, assim, o movimento dela, porque ela fala assim pra mim, Paula, eu não sei o que acontece, eu tô no relacionamento de casal, mas parece que ele não quer estar comigo, e ele fica falando pra mim que parece que eu como é que ela diz? Parece que eu faço de tudo pra ele ir embora, e faz mesmo, só que ela não consegue perceber que ela tem esse movimento de cutucar, aí cobra dele e fica com ciúmes, isso e aquilo, e ela tá fazendo vários tipos de comportamento que ela, inclusive, não percebe. Olha que interessante, ela não percebe que tá fazendo e que estão fazendo ele se afastar.
E aí o que acontece? Isso nada mais é do que uma compensação. Ela faz isso inconscientemente para poder manter o pertencimento dela, né? Até porque um dos sintomas também é ficar na casa dos pais mesmo depois de adulto. Então essa é uma cliente que mora com os pais depois de adulta, tem uma profissão, mas não consegue prosperar na profissão e obviamente que ela não consegue manter os relacionamentos. Então você percebe que daí esses sintomas até vão se entrelaçando. Então, eu acabo morando ali com os meus pais ou dependendo dos meus pais, até porque é como se assim, se eu não dependesse deles, eles vão se sentir mal porque eu tô ganhando muito dinheiro. E aí então eu começo a afastar os relacionamentos, porque como é que eu vou ter um relacionamento se eu tenho que morar com os meus pais? Eu preciso ir perdendo coisas para eu garantir esse lugar. É muito delicado isso que eu tô falando pra vocês, é muito profundo isso que eu tô falando pra vocês, né? Não é todo mundo que dá conta de ouvir isso que eu tô falando. Porque ser ovelha negra da família tem dois movimentos de culpa. Se você for ovelha negra que fica grudada nos padrões, que fica nessa repetição, que fica nesses sintomas de compensação, você vai ter esse peso da má culpa. Você pode até anotar aí. Nós temos a má culpa e nós temos a boa culpa. Qual é o meu objetivo com vocês? Eu não vou conseguir aprofundar isso no nosso tempo aqui de live, tá? Inclusive, você que tá chegando agora, enfim, eu não sei se tá todo mundo sabendo já, quem tá aqui na live, mas dia 1º eu vou fazer um workshop de 3 horas que nós vamos trabalhar profundamente isso. Nós vamos trabalhar sobre essa culpa, nós vamos trabalhar com dinâmicas sistêmicas para liberar de uma vez por todas esse monte de padrão. Paula, um workshop é capaz de liberar um monte de coisa? Sim. Por que é capaz de liberar um monte de coisa? Porque você faz dinâmicas profundas de ressignificação. Então você consegue, a partir do momento que você se vê no teu lugar, através da condução, né, que eu faço com as dinâmicas sistêmicas e com as visualizações guiadas, você consegue encontrar o teu lugar, você se vê no teu lugar. E além de se ver no teu lugar, você consegue compreender por que tudo aconteceu lá atrás. Você consegue respeitar o padrão dos seus pais, você consegue respeitar o seu próprio padrão, a sua própria história, tá? O workshop, daí eu passo mais informações daqui a pouco. A Fábio até que tá aí. Fábio, se você puder até colocar o link lá do grupo, eu criei um grupo no Telegram, que é para quem quer saber mais informações. Aí tem um vídeo lá, tem link de inscrição, tudo. A inscrição é R$65, é super barato perto de tudo que a gente entrega nesses workshops. Tem várias pessoas aí, eu atendi mais de 1000 pessoas em workshops, que inclusive já passaram para mim relatos, assim, o pessoal sai do workshop e fala, nossa, eu me libertei, nossa, eu tô me sentindo em paz, tô me sentindo no meu lugar, tô me sentindo leve, é incrível, o workshop realmente, gente. Ah lá, a Camila falando, né? Eu falo assim, eu não tô aqui para vender, eu tô aqui, a gente tá fazendo um conteúdo gratuito, toda quinta-feira tem esse bate-papo sistêmico, eu tenho aprofundado bastante, né? Mas assim, pra gente ir além, tem coisas que a gente precisa fazer num laboratório, num movimento mais fechado, até para poder te acompanhar, né? Eu preciso estar ali acompanhando, eu vou fazer os exercícios, eu preciso de mais tempo. Aqui no Instagram eu adoro falar, só que saber que tem 1 hora para terminar, né? Mas enfim, moral da história. A Fábio tá passando, não é esse não, Fábio. Esse aí já é o link da inscrição, que também tá ok, mas é o link do grupo do Telegram. Aquele join, não sei das quantas lá, tá bom? Ó, o Fabinho também falando que o workshop é top. Que bom, Luiz! Luiz chegou também, querido. Olha que bacana. O Luiz Guilherme que mandou a foto das ovelhas negras pra mim. Né, Luiz? Muito legal ontem. Mandou a foto das ovelhas negras. Mas vamos lá, então. Então, vamos falar das compensações de novo, tá? Eu vou passar aqui item por item das compensações que a gente faz quando a gente tá na má culpa, para depois falar da boa culpa, tá bom? Tá dando para compreender, gente, a linha de raciocínio? Digita, quem tá ouvindo aí essa linha de raciocínio, digita sim para mim, eu preciso ter referência se vocês estão compreendendo a linha de raciocínio para eu formular a minha fala aqui de maneira cada vez mais simplificada, tá? E aperta no coraçãozinho, vamos fazer a live subir, tá? Para outra
Alô, alô, me conte se voltou. Ai, não acredito nisso, gente. Voltou? Eu sofro aqui. Vocês estavam ouvindo quando eu estava falando da cliente? Não. De onde que vocês estavam ouvindo? Me conta. Conta pra tia Paulinha. Da cliente, né? Legal. Então, ela tem a família toda super... ninguém bem sucedido na família. Ninguém financeiramente bem sucedido. Ninguém em relacionamento de casal bem sucedido. Ninguém financeiramente bem sucedido, nada. E ela prospera. Inclusive, depois que ela casou, e casou muito bem, muito feliz, com muita conexão. Gente, por que será que tá travando? Deve ser porque tem muita live, será? Então, depois que ela chegou nesse patamar, que ela tá... Volta ou voltou, Tati? Então, terminando de falar o caso dessa cliente, depois que então ela chegou nesse patamar profissional de sucesso, prosperidade financeira e um relacionamento de casal bem sucedido, o que começou a acontecer com ela? Adoecer. Começou a adoecer fisicamente, em doenças variadas, inclusive a ponto de ter que fazer cirurgia e tudo mais. E aí a gente estava conversando, ai gente, eu não sei o que fazer. Tô ficando chateada com esse... Voltou? Continuo? Será que tá gravando, pelo menos? Mas então... Aí então, ela começou a compensar ficando doente. Então, a gente tava analisando isso para ver o que a doença tava querendo dizer para ela. E a doença tava mostrando para ela, olha, meu bem, você tem coisas demais para ser dessa família. Então, você precisa... Pessoal, quando o Rodrigo tá dando uma dica ali, que se de repente travar aí pra você, de repente você sai e entra de novo, tá? Aproveita que a gente tá falando nisso, clica no coraçãozinho, daí sobe a live, de repente, com mais pessoas, ajuda a energizar. Então, veja, a compensação dela foi na área da saúde. Ela começou a perder saúde para poder se sentir parte da família. E nós vimos isso claramente, assim, ficou muito consciente que ela ainda não tinha condições de se despedir do fator doenças físicas, porque ela ainda não dava conta da culpa de ser tão diferente da família. Por isso que a gente tem que se desenvolver sistemicamente, porque a culpa vai acontecer de qualquer maneira. A boa culpa ou a má culpa. A má culpa é essa que você cria esses sintomas. Entende? A má culpa é essa que faz com que você, então, fique doente, perca dinheiro, perde o projeto, perde uma empresa, perde o emprego, não usufrui eventualmente da prosperidade. Eu tenho alguns clientes que chegaram para mim, que são pessoas super bem-sucedidas financeiramente falando, e que eles não conseguem usufruir, não conseguem viajar, não conseguem passear nem mesmo na cidade, fica só trabalhando e não consegue fazer nada pro seu próprio prazer. E tem uma sensação de que vai perder a qualquer momento. Eu vou perder, vão me roubar. Então a pessoa fica numa paranoia, porque na verdade a culpa de ser tão diferente não deixa a visão da pessoa abrir para que ela possa usufruir. A gente tem que ressignificar isso. A pessoa então começa e não termina, perde relacionamentos, fica preso numa cidade, não consegue sair daquela cidade. Eu mesma, antes de começar a me desenvolver sistemicamente, eu me lembro que assim, eu tinha uma paranoia que eu não podia morar fora do país de jeito nenhum, porque se acontecesse qualquer coisa com os meus pais, eu não daria conta. Então a gente vai tendo esse tipo de sintoma, né? E um sintoma muito importante, mas muito importante mesmo. Talvez você que seja pai e mãe aqui, ou você que é um filho adulto que mora com os pais, né? Ficar morando com os pais ou criar algum tipo de dependência dos pais. Antes de entrar na live, eu estava falando com uma cliente que ela falou assim, Paula, não sei o que acontece. Eu sei que depois que eu comecei a ficar mais consciente e tudo mais, eu comecei a perceber uma coisa muito ruim em mim. Vira e mexe, eu preciso pedir dinheiro emprestado para minha mãe. Não sei o que acontece. Eu tenho um negócio, meu negócio é bem sucedido, mas de repente vem uma fase de escassez tão grande que eu preciso pedir dinheiro emprestado para minha mãe.
e eu não consigo devolver. Eu falei, mas nem tem que devolver, porque dinheiro de pai e mãe é sagrado, só vem, tá? Mas isso fica para uma outra live. Mas assim, ela ficava indignada, ela mandou áudio gigante aqui para mim falando, Paula, eu preciso resolver isso. Por que acontece esse movimento de ficar pedindo dinheiro para os pais? Ou precisando de cuidado dos pais, mesmo depois de adulto, seja morando com os pais ou não morando com os pais? Porque é a ilusão de que você precisa manter o vínculo. E é a ilusão infantil de que você só mantém o vínculo se eles cuidarem de você. Então isso é a má culpa. Me conta, por favor, porque eu tô tentando fazer as coisas em doses, estou repetindo de formas diferentes para ficar clara essa comunicação. Então eu gostaria que vocês me contassem se tá ficando claro o que significa essa má culpa. Quem pode digitar sim? Sim, por favor, para eu poder saber então se vocês estão me acompanhando, tá? Vou esperar meio minutinho. Oi, Tami! Estão compreendendo? A má culpa? Conte-me tudo. Saudades também, boneca. Sim, a Flavinha, Tati. Ótimo, então estão compreendendo. Muito bom, que legal. Bacana. Ótimo. Então, nós falamos da má culpa. Se tem a má culpa é porque existe o quê? A boa culpa, concorda? O que é a boa culpa? Lembrando, quem tá chegando agora, gente, eu vou fazer o workshop pra gente aprofundar isso. Workshop dia 1º de maio, das 9 ao meio-dia, workshop online. Eu vi que tua mãe entrou. Eba! Então, eu vou fazer esse workshop das 9 ao meio-dia. Vai ser 100% online, então todo mundo que tá em todos os lugares do mundo aí podem participar, vai ser incrível, tá? A Fábio vai passar aqui o grupo onde você pode saber mais informações, pode chamar também a mim no direct, tá? Para quem quer aprofundar mesmo e tratar isso dentro de si. Mas hoje nós estamos fazendo esse apanhado importante, teórico, para você entender o que tá por trás de você não fluir, ou em algumas áreas da tua vida, ou em tudo, ou em um ponto específico, que é: eu sou ovelha negra, mas por que eu não consigo ser a boa ovelha negra? Por que eu sou a ovelha negra ruim, que fica lá grudada nos padrões da família, tá? Então vamos lá. A boa culpa, você pode começar a compreender comigo repetindo essa frase que eu vou dizer agora, e repita essa frase comigo em voz alta, tá? Deixa eu até pegar aqui porque eu fiz uma colinha. Honrar os pais é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar a minha história é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar a minha ancestralidade é fazer algo de bom com a minha vida. Fluir no pertencimento e na boa culpa é fazer algo de bom com a minha vida. Fale isso aí, de preferência em voz alta, se quiser anotar. Então, honrar os meus pais é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar a minha ancestralidade é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar a minha própria história, as coisas difíceis que eu passei, o preço alto que eu paguei para estar até aqui, é fazer algo de bom com a minha vida. Viver a boa culpa é fazer algo de bom com a minha vida. O que é fazer algo de bom com a minha vida? Talvez essa seja a grande pergunta. Eu só consigo fazer algo de bom com a minha vida quando eu tô olhando pra minha vida. Se eu tô tomando conta da vida do meu pai e da minha mãe, se eu tô tomando conta da vida do meu marido, se eu tô tomando conta da vida de qualquer pessoa, eu não consigo fazer algo de bom com a minha vida. Vou contar mais um caso, porque eu tenho trabalhado muito isso dentro dos meus atendimentos em consultório, né? Então, eu vou contar um caso clássico de uma situação de tomar conta da vida do outro, tá? Certa vez agora, recentemente, uma cliente disse pra mim assim: Paula, tomei uma dose cavalar de remédio para dormir, quase morri, quase matei minha mãe, uma cliente que mora com a mãe, né, que é adulta, mais de 30 anos de idade, e que toma remédios psiquiátricos, inclusive remédio para dormir. Daí a pessoa diz para mim, então, o negócio é o seguinte: tomei muito remédio, muito remédio,
E aí dei o maior trabalho, minha mãe 2, 3 horas da manhã tava lá tentando me reanimar, ligou pra pai, ligou pra tia, ligou pra isso, pra todo mundo, achando que eu ia morrer de overdose. Acordei e não lembro de nada. Tava fazendo sessão comigo, mas parecia que tinha passado por um spa, de tão maravilhosa e linda que tava. Aí nós observamos isso. Qual é a função de ter tomado esses remédios? Era a vontade de dormir mesmo? É porque não queria não dormir à noite? Não. Porque tem tanta dó da mãe, tem tanta preocupação com a mãe, porque a mãe tem depressão, que faz coisas com o próprio corpo, com a própria vida, entregou a vida para cuidar dessa mãe de forma inconsciente, dando trabalho para ela. Então veja que quando o movimento sistêmico acontece, ele é inconsciente e ele é totalmente diferente de qualquer coisa que você tenha raciocinado como certo, como adequado, como funcional. Jamais você poderia imaginar que uma pessoa se dopar a ponto de passar a noite inteira surtando e quase ter uma overdose poderia ser um movimento de salvar a mãe. Movimento de tentar fazer a mãe ficar viva, porque daí a mãe tem trabalho, tem que ficar cuidando. Isso acontece com pais e filhos, com marido e mulher, com profissionais, com parceiros. Então, o sintoma que você vai observar na tua vida, para você saber se você está compensando alguma coisa, para você saber se você está fazendo algo que é para cuidar da vida do outro, vamos dizer assim, você vai perceber que tem algo nos teus comportamentos, nos teus resultados, que é pesado demais para você, mas que mesmo assim você continua fazendo e tem essa preocupação excessiva com uma pessoa da tua família, ou com alguém que você trabalha, ou com teu marido, com a tua esposa. Fica claro isso? Essa preocupação dele faz com que ele tenha esse sintoma. E aí, por que ele acordou tão bem? Por que o cliente acorda tão bem depois de um dia que quase morreu, entre aspas, à noite com uma overdose de medicamento? Porque a função não era se matar, a função era manter a mãe ocupada e a função foi concluída com sucesso. Qual a chance dessa pessoa sair da casa da mãe? É muito pequena, a não ser que ela consiga perceber a função do comportamento dela. Porque ela tá ali, porque a culpa que tá atuando nela é a má culpa. Então nós fomos falar da boa culpa, né? Nós fomos repetir as frases. Honrar o pai e mãe é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar a minha própria história é fazer algo de bom com a minha vida. Honrar os meus ancestrais é fazer algo de bom com a minha vida. Viver a boa culpa é fazer algo de bom com a minha vida. Fazer algo de bom com a minha vida é cuidar da minha própria vida. É me permitir ser diferente dos outros, mas respeitando os outros. Respeitando o pai e a mãe. Respeitando o padrão daquele vô, daquela avó. Entendendo que tudo e todos que vieram antes de você, inclusive você mesmo, viveram até aqui o que foi possível você viver. Ninguém viveu algo que não era possível de viver. Tem gente que fala assim pra mim, eu me arrependo do que eu não fiz, eu me arrependo do que eu fiz. Aí eu te faço uma pergunta, tudo que você se arrepende, você sabia fazer diferente? Por favor, me conta, você sabia fazer diferente? Você fez por maldade a você? Não, eu vou fazer isso, eu vou acabar com a minha vida fazendo isso, porque daí daqui 2 anos eu vou me ferrar lá na frente. Não, né? Quando eu me endividei mesmo, eu não pensava isso. E eu me endividei por compensação. Porque eu compensei o relacionamento de casal e eu compensei o meu relacionamento com os meus pais. Eu estava no lugar errado, eu estava ali me metendo onde eu não era chamada, eu estava no meio do casamento dos meus pais. Literalmente. Inclusive, quando a gente faz movimento de constelação, é muito engraçado, porque daí a gente coloca ali o casal, né? Eu peço para a pessoa colocar, assim, os bonequinhos ou os representantes. Eu falo assim, coloca, por favor, imagina que isso aqui, ó. Papai, mamãe e filhinha, tá? Aí eu falo pra pessoa colocar pra mim, cada um num lugar. Aí, geralmente, a pessoa coloca assim, ó. Tá vendo? Coloca um do lado do outro. Ou então coloca a mãe na frente, o pai atrás, junto com ela, como se fosse um casal, e a mãe na frente, como se fosse a filha. A maioria das famílias, se não todas as famílias, estão descompensadas e desordenadas porque não sabem que existe ordem, porque não sabem que existe pertencimento, está excluindo pessoas, está excluindo os abortados, que são tão importantes, está excluindo os alcoólatras, que estão entregando a vida por uma dor tão grande do sistema familiar que não dá conta
de ficar lúcido para a vida, está excluindo os psiquiátricos, está excluindo os que fizeram contravenção da lei. Então, o movimento de exclusão ele é muito perigoso, porque o movimento de exclusão faz a nossa alma ficar buscando incluir o tempo inteiro. O que é buscar incluir? É repetir padrão, que é uma forma da gente amar aqueles que não puderam ser vistos. Toda vez que você repete um padrão, você está inconscientemente amando e tentando ver aqueles que não puderam fazer parte de alguma maneira do seu sistema familiar. Então, para que você seja uma boa ovelha negra, você precisa se sintonizar com a boa culpa. E a boa culpa, ela só acontece quando você respeita tudo e todos que vieram antes de você, inclusive a sua própria história. Como que nós faremos isso para você aprofundar isso, para você realmente conseguir trabalhar isso profundamente em você, conseguir se ressignificar? Eu convido quem estiver disponível de alma, né, a participar do workshop do dia 1º, que é um workshop com valor simbólico de R$65. É um workshop 100% online, vai ficar 48 horas para vocês aí. É a primeira vez que eu tô trazendo esse tipo de informação aqui, tá, gente? Que eu tô trabalhando com algo que vai ser remunerado. Por que vai ser remunerado? Porque precisa de uma energia de troca, né? Para que você até tome todo o conhecimento. Aqui no Instagram, embora eu não sei se